O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Acharam que estavam livres de mim? Que nada, voltei. Matias Pinto aqui na apresentação do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. E pra nem vagabundo nenhum botar defeito, eu chamo o meu amigo do peito, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Você tá chamando nossos ouvintes de vagabundos? Não, eu tô falando pra vagabundo nenhum botar defeito. Tá, mas quem são os vagabundos? Eles sabem. Tem, dissimulado, E eu não condeno também. Cada um faz... É direito ao ócio. Bom crepúsculo aos nossos ouvintes. Estamos gravando esse programa na quinta-feira à noite, assim como foi o horário da semana passada, com o querido Lucas do Dragões de Garagem, que topou ser o seu substituto. Então eu tô falando isso até para avisar, né, que coisa que aconteceria amanhã, especialmente a posse do Trump, vão ser o tema do próximo programa. Agradecer a todo mundo que nos prestigia, que nos ouve. Falaram que os últimos programas ficaram um pouco longos, porque, né, o último programa em especial cobriu um mês aí de coisa, e é o que eu sempre falo, tá? O programa é em blocos, vocês podem ver separado, podem usar o botão do pause aí, o stop, fiquem à vontade. O programa longo às vezes é necessário, imprescindível. Ainda sobre o programa passado, muita gente comentando das trilhas de fundo que ficaram um pouco altas. Sim, ficaram, a culpa é minha, tá? Minha, Felipe Nobre Figueiredo, não é culpa nem do Matias, nem do Leandro, nem a culpa é exclusivamente meia culpa, meia máxima culpa, como diriam em latim. E lembrando que se você gosta do Xadrez Herbal, quer ver o Xadrez Herbal florescer, tem o Apoia-se do Xadrez Herbal. E agora estamos aqui com o retorno da voz sensual, deliciosa, maliciosa do Matias. Todo mundo, você falou isso pro Lucas também, que a voz dele é sensual, e eu concordo. Não, eu discordo, na verdade. Eu não falei que a voz dele é sensual. Falou. Falei? Falou. Se eu falei... Cara, foi uma coisa de momento. Quem eu amo é você. Tá. Foi puramente carnal. Eu vou fazer uma dupla sertaneja com o Cupim. Enfim, sem mais delongas, vamos passar pro primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, dia 15 de janeiro. Maduro assina novo decreto de emergência econômica na Venezuela. Então, no caso venezuelano, ele, além desse novo decreto de emergência econômica, lembrando que o governo Maduro governa por decreto já tem basicamente um ano, mais de um ano, né? Essa foi a 6ª extensão desse documento da emergência econômica, e ele ignorou o parecer da Assembleia Nacional, que foi invalidado pela corte, né? E aí aquele impasse que já comentamos em alguns programas, que da disputa entre os poderes venezuelanos. Ele fez o seu discurso de abertura de ano, que é como se fosse o Estado da União, né? Que tem nos Estados Unidos, também existe, no caso, na Venezuela, e a Assembleia Nacional tinha desautorizado ele a fazer esse discurso perante a própria Assembleia Nacional, e mesmo assim ele fez, e esse discurso foi transmitido e apresentou o seu relatório anual de gestão no Supremo, não na Assembleia Nacional, mas com a transmissão para todos os venezuelanos. Inclusive o Maduro tem um programa de TV, né? Então a Venezuela continua aí na situação problemática do ponto de vista econômico e sem impasse aí, sem diálogo entre os seus principais poderes. Agora, 3 notícias seguidas da última terça-feira, dia 17 de janeiro. May indica Brexit duro e Reino Unido deve deixar mercado comum europeu. Então, no caso do Reino Unido, continua aí uma espécie de impasse jurídico que vai certamente tomar
a discussão política aqui nesse ano, porque no caso o Brexit duro, né, da manchete é a tradução, né, literal de hard Brexit, que é o Reino Unido sair de todas as instituições europeias, né? A May disse que não quer ser um membro parcial. Abro aspas para ela: nós não buscamos nos agarrar a pedaços da associação enquanto saímos. A ideia é sair de todas as instituições europeias e sair de todas ao mesmo tempo. Só que, porém, todavia, entretanto, o que acontece? Embora tenha sido a primeira vez em que ela cita a questão de como ela pretende prosseguir com o Brexit, ela declarou que, de acordo com o parecer da Justiça Britânica, né, que a gente chegou a repercutir no programa, o acordo vai ser aprovado, terá que ser aprovado e passará pelo parlamento antes de poder ser concretizado. Ela ainda discorda desse parecer, considerando que o executivo, né, o seu gabinete, tem total autoridade para realizar o Brexit sem a liberdade do parlamento, porém, sem a interferência do parlamento, porém o que isso acarreta, né, que é importante. Não é simplesmente que o parlamento, né, não é uma coisa preto no branco, o parlamento pode vetar o Brexit daqui a 2 anos. É que talvez o governo dela, eventualmente, tenha que fazer concessões ao parlamento nos termos do Brexit. Então, ela declarar que quer esse hard Brexit é uma forma de já declarar uma posição, de demarcar uma intenção para futuras negociações com o parlamento, porque senão o parlamento vai poder vetar. E no próprio parlamento, na quarta-feira, ela foi, não vou dizer interrogada, porque não era uma coisa oficial, mas diversos parlamentares questionaram as suas intenções e qual será a estratégia do governo para sair do Brexit, de abrir mão do mercado europeu, das consequências econômicas, especialmente, óbvio, pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que acusou ela de desmerecer o parlamento porque ela fez declarações aos diplomatas britânicos e não aos parlamentares. E finalmente, só para constar, a Ryanair, né, que é muito conhecida por ser uma empresa de low cost dentro da Europa, né? Os caras que querem fazer viagem de avião em pé, inclusive, para caber mais gente, é uma empresa irlandesa, disse que eles podem abrir mão do Reino Unido, já que apenas 2% das suas ações, das suas operações, das suas rotas, né, segundo a Reuters, envolvem o Reino Unido. Obama reduz pena da militar Chelsea Manning, presa por vazar dados. No caso, a Chelsea Manning, né, que nasceu como Bradley Manning e hoje é transgênero, se identifica como mulher, ela teve a redução da sua pena, condenada em 2013 a 35 anos de prisão, foi reduzida por ordem executiva do próprio gabinete Obama, e ela deixará a prisão em 17 de maio de 2017. Ela cumpriria prisão até 35, 2003, ela cumpriria prisão, se não me engano, até 2045, e agora vai sair da prisão agora em 2017. Lembrando que esse perdão ou redução de penas é uma prerrogativa presidencial que normalmente os presidentes dos Estados Unidos usam e às vezes abusam, dependendo da perspectiva, nos últimos dias do seu mandato, justamente porque não pagarão preço político eleitoral, não serão questionados por isso. Ele também concedeu perdão a diversos condenados por questões de drogas e também garantiu a liberdade para o independentista porto-riquenho Oscar Lopes Rivera, que também será libertado em maio, depois de 36 anos de prisão, teve sua pena perdoada. Ele foi preso em 81
por conspiração sediciosa. Por quê? Porque ele era um dos principais líderes, talvez o principal líder, né, das Forças Armadas de Libertação Nacional, que é um movimento armado a favor da independência do Porto Rico, porque Porto Rico vive uma espécie, né, de limbo jurídico. Ele estava na clandestinidade desde 1976, né, na luta armada. Exatamente. E o movimento, o Porto Rico, ele vive numa espécie de limbo jurídico, né, porque é um território dos Estados Unidos que não é completamente independente, mas também não é admitido como Estado. Tem um movimento forte, né, que quer admissão como Estado. Porto-riquenhos têm prerrogativa de nacionalidade americana, né? Benício Del Toro é porto-riquenho. Tem um observador no Congresso também estadunidense. Isso, mas ele não tem poder de voto. Não tem poder de voto, mas ele tem olhos, ele não tem boca. Então tem essa... E ele era um dos líderes desse movimento armado. Ele recusou uma oferta similar do gabinete Clinton, porque ele teria que abrir mão da luta armada, né? No caso do Clinton, o Clinton ofereceu isso para 14 militantes, né, da FALN, só que 2 não receberiam isso. Então o Lopes Rivera entendeu que era ou todos ou nenhum. Então ele rechaçou, ele pessoalmente. Não sabia que tinha esse aspecto também. Pensei que era só questão da luta armada. Lembrando que o caso Batiste no Brasil foi uma situação similar. Foi, se não me engano, o último ato do Lula como presidente. Porque ele sabia, né, que seria bastante polêmico e ali era uma prerrogativa do executivo. E, além de, falando, né, no caso da Chelsea Manning, foi o principal alimentador do WikiLeaks, todos aqueles documentos, especialmente sobre a guerra no Iraque e a guerra no Afeganistão. O Snowden teve a sua residência na Rússia prorrogada por mais 2 anos e quando essa extensão se encerrar, ele vai poder solicitar residência fixa, solicitar nacionalidade russa, se não me engano, para ficar permanentemente na Rússia. Na perspectiva dele, aparentemente está dando certo, a salvo de eventuais missões do governo dos Estados Unidos para acabar com ele. Lembrando que tanto o Snowden quanto a Chelsea Manning, antigamente Bradley Manning, lidam com uma discussão muito forte na sociedade americana, porque eles seriam traidores, né? Eles revelaram segredos, eles traíram a confiança depositada neles. Então muita gente voltou a bater no Obama por ele ter perdoado um traidor, dizendo que os segredos revelados por eles podem ter levado à morte de militares americanos. Então é um debate na sociedade americana muito mais forte do que fora, né? Parece apenas uma mera questão criminal, mas lá tem esse tom de serem traidores, que traíram o uniforme, traíram as instituições americanas. Então é uma discussão bastante complicada e intensa lá nos Estados Unidos. Xi Jinping defende globalização e livre comércio em Davos. Então, no caso, ele fez alguns ataques, inclusive, sem citar o nome, ao Trump. Primeiro a gente tem que, né, comentar a ironia que é a China ser o defensor da globalização. A China ser defensor do livre comércio e das aberturas tarifárias. Lembrando que a China vai ter que renegociar sua posição na OMC em breve. Muita gente acha que a entrada da China na OMC vai poder ser uma catástrofe para as economias ocidentais. Algumas pessoas acham que nem tanto. Enfim, nós não somos economistas, podemos outro dia conversar sobre isso com a Vivian ou com talvez até mesmo o professor Daniel. Mas a questão é, a China foi defender a abertura econômica, até porque a China hoje, né, um país extremamente comercial, adquire muitas matérias-primas, exporta bastante e agora está começando a investir muito, né? A gente vai falar um pouquinho sobre investimento chinês quando a gente falar sobre a África, mas no caso o Xi Jinping defendeu aí a globalização
e foi muito aplaudido pelo público, que é basicamente uma elite empresarial, dizendo que a China manterá suas portas sempre abertas, o que para mim, inclusive, é uma referência à política dos Estados Unidos em relação à China no fim do século XIX. Né? Depois das guerras do ópio, as potências europeias queriam fatiar a China em zonas de influência, e os Estados Unidos, que já tinham um comércio pacífico, né? o Oceano Pacífico, Pacífico não no sentido, né, do Pacífico no sentido geográfico, no caso já tinha um comércio pelo Oceano Pacífico muito forte, os Estados Unidos eram a favor de manter a China aberta a todos os comerciantes. Então, o nome dessa política era política de portas abertas. Eu acho que talvez tenha sido uma referência velada a essa política. E ele disse que é essencial, nos tempos convulsos que o mundo passa, que China e Estados Unidos tenham boas relações, né? Mas principalmente a ironia aí da China defendendo a globalização e as interações comerciais. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual vamos falar sobre a posse de Donald Trump. Coluna aberta. New York City, summer sweat. Bem, Felipe, semana que vem, como você já adiantou, a gente vai repercutir a cerimônia que terá como a representação brasileira o cantor latino, isso sério, não, claro, oficial, mas ele tá lá representando os imigrantes no geral, né? Com algum ouvinte que ganha a promoção da rádio, né? Ele é contra o muro, viu? Fique bem claro. Devemos lançar a música do verão aí, tipo, pular o muro, alguma coisa assim, né? No sentido. Mas vamos falar um pouco, né, de como o mundo está olhando para a assunção de Donald Trump como o 45º presidente eleito dos Estados Unidos da América. Então, como, né, a posse em si a gente vai falar semana que vem, aí tem todas aquelas discussões que, assim, convenhamos, a galera adora porque, né, são nomes famosos e tal, mas que no fundo não indica porcaria nenhuma, né, de que quem vai cantar ou não, quem se recusou a cantar na apresentação. Aí o Bono do YouTube disse que o novo álbum do YouTube tá suspenso por causa da posse do Trump. Sendo que assim, o álbum do YouTube não vai mudar em nada a cotação do dólar. E o último álbum do YouTube foi aquele que foi sem ninguém pedir pelo iTunes, né? Tipo, pra querer dar de graça, e um monte de gente reclamou. Então, assim, são umas discussões meio efêmeras, mas nessa última semana a gente teve sim diversas declarações interessantes do Trump e sobre o Trump. E só me corrigindo, eu falei que é o 45º presidente eleito, não, é o 45º presidente no geral, incluindo vices que assumiram depois de assassinatos e impeachments. Ah, sim. E depois de aviões caírem, ou não. Ou não. Mas, no caso, o Donald Trump, ele disse numa entrevista ao Wall Street Journal que ele pode retirar as sanções contra a Rússia pelos supostos ataques de hackers que teriam sido patrocinados pelos russos. Só que tem uma questão. Quando ele fala isso, abre margem para ele levantar as sanções sobre a questão da Crimeia. Lembrando que, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso no cheque sobre o Oriente Médio, podemos ter uma triangulação muito curiosa entre Trump, Putin e Netanyahu, com o Trump talvez aceitando reconhecer a Crimeia como posse russa. Isso, óbvio, por enquanto é só especulação, mas ele disse que pode levantar sanções contra a Rússia pelo ataque de hacker, mas tem as sanções por conta da Crimeia. Então isso é uma questão bastante importante, porque às vezes o discurso está dúbio intencionalmente. Além disso, ele disse que a China, ele manteve as suas na mesma entrevista, ele manteve as acusações da China de manipularem o seu valor, a sua moeda, o que não é uma acusação, né? É um fato. E disse que tudo com a China está em negociação
incluindo a política de uma só China. Lembrando que para a China, no caso a China comunista, a China continental, a política de uma só China é inegociável. Para eles só existe uma China e acabou. Não tem essa de que Taiwan é outra China, é outra possibilidade de China. Por outro lado, o Putin disse na terça-feira, numa coletiva em Moscou, que as pessoas que mentem sobre o Trump são piores que prostitutas. Abro aspas. Elas não têm restrições morais, o que mostra a significativa degradação das elites políticas ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Ou seja, mais um sinal de que você tem uma boa relação entre Trump e Putin, né? O Putin saiu à defesa do Trump, coisa que ele jamais faria em relação ao Obama, e ele fez aí um pequeno gracejo, digamos assim, e depois ele voltou a falar sério, né? Ele falou assim: Trump teria chegado e corrido para procurar prostitutas moscovitas? Alguém que organizou por toda a sua vida concursos de beleza e que esteve com as mulheres mais bonitas do mundo? É difícil imaginar que ele fosse para um hotel encontrar essas meninas de consciência social reduzida, embora as russas sejam as melhores do mundo. Tá? O presidente russo falou isso. E depois ele disse que a prostituição é um fenômeno social sério, horrível, que tem que ser combatido, e deixando claro que o serviço secreto russo não tem nenhum dossiê aí de chantagem contra o Putin. E logo depois, por conta de algumas questões aí das palavras terem sido, segundo a visão do Trump, distorcidas pela imprensa americana, os seus assessores desmentiram que Trump pretende se encontrar com Putin algumas semanas depois de ser empossado em Reykjavik, capital da Islândia, que onde inclusive Reagan encontrou-se com Gorbachev para solucionarem aí a questão dos armamentos nucleares no final da década de 1980. E aí o Trump, se for isso, é um simbolismo interessante, até porque o Reagan é uma figura importante no Partido Republicano, e assim como Trump era um outsider, né? Não era um político do establishment, por assim dizer. Saindo da Rússia, indo para a Europa agora, o Trump fez algumas declarações, né? Ele repetiu, porém elas sempre estão repercutindo, né, de que a OTAN ela está obsoleta, de que a entrada de refugiados na Alemanha especialmente foi um grande erro, que apoia a ideia do Brexit, que foi uma boa decisão britânica, e ele vai ser basicamente, né, o primeiro presidente dos Estados Unidos a não apoiar a integração europeia, né, o processo que começou com a Segunda Guerra Mundial. Ele disse que a OTAN é muito custosa aos Estados Unidos e é benéfica apenas aos europeus, que receber todos esses ilegais foi um erro, e obviamente, né, teve aí uma reação especialmente alemã, com um porta-voz do governo alemão dizendo que a chanceler leu com interesse as declarações do Trump, a Merkel dizendo que os europeus têm o seu próprio destino em suas próprias mãos. Em outras palavras, olha, se o Trump não quiser brincar com a gente, a bola é nossa, a quadra é nossa, a gente brinca sozinho, e que ela separaria de modo claro ameaças de terrorismo da presença de refugiados da guerra civil síria. O Hollande disse que a União Europeia não precisa de conselhos externos, se bem que o Hollande, né, como a gente já repercutiu em outros programas, nem a mãe do Hollande gosta mais dele, então ele não é que ele tem alguma moral para falar alguma coisa. E o chanceler da Alemanha, o ministro alemão de Relações Exteriores, né, porque chanceler lá é a primeira-ministra, né, o Steinmeier disse que a União Europeia está receosa com essas declarações e com o crescente protecionismo do Trump, porque tem essa coisa, né? O Trump é homem de negócios, o Trump foi apoiado por muita gente que se diz de uma direita liberal, mas ele já anunciou diversas medidas protecionistas, inclusive anunciou que ele vai taxar montadoras de veículos
que produzam fora dos Estados Unidos e queiram vender lá em cerca de 35%, o que pode afetar bastante algumas montadoras alemãs, especialmente BMW e Mercedes, né? Aqui no Brasil é Volkswagen, lá é BMW e Mercedes. E a Merkel também disse nessa semana, já num tom mais também apaziguador, que espera que se encontre em breve com Trump, que numa conversa pessoal, bilateral, eles consigam se acertar, saberão dialogar para tirar aparar essas arestas que reverberam pela imprensa. E finalmente o Trump teve um defensor bastante curioso, né, que mostra bem como, né, o radicalismo às vezes ele pode flutuar. O Maduro saiu em defesa do Trump, meu caro Matias. Ele disse que o republicano ele sofre uma campanha de ódio global no mundo inteiro contra ele, uma campanha de ódio. E ele abre aspas: não nos adiantemos aos fatos. Com relação a essa questão, quero ser prudente e dizer para esperarmos. Pior que Obama não será. Isso é o único que eu me atrevo a dizer. Lembrando que o Obama não teve boas relações com a Venezuela, muito pelo contrário, né? O Obama, inclusive, colocou sanções contra a Venezuela. Então, não é à toa que o Maduro vai criticar o Obama. E também saiu a defesa do Trump. E isso foi uma voz corrente também dentro do Partido Democrata em relação a Hillary, né? Que muitos acreditavam que a Hillary era mais hostil a diversas questões humanitárias do que o próprio Trump. Sim. A Susan Sarandon, por exemplo, foi uma que declarou isso abertamente. Então, isso não é de hoje também, né? Essa revolta do Maduro. E a gente comentou aqui no programa que a Hillary ela era da ala dos falcões, né? A Hillary ela é partidária do bombardeio com drone primeiro e pergunta depois. Então, não é... Mas, enfim, vamos ver se as relações entre Venezuela e Estados Unidos melhoram com o Trump. Certamente vai surpreender muita gente. E também, eventualmente, às vezes até decepcionar, né? Porque aí o Trump virou comunista. Pois é. Bem, passemos agora para as efemérides semanais. A semana na história. 19 de janeiro de 1817, há exatos 200 anos, o general San Martín iniciava a travessia dos Andes. Ele atravessou os Andes com 5 mil, 6 mil soldados, incluindo argentinos e chilenos exilados, para libertar o Chile do domínio espanhol, embora o libertador do Chile, né, seja o Bernardo O'Higgins, mas o San Martín teve aí muita participação nisso e é uma figura, né, é um dos libertadores da América, para quem nunca fez a relação com o nome do torneio de futebol. Inclusive, ambos juntaram forças na Batalha de Maipú, ali nas proximidades de Santiago. O Dom Pedro I, ele entra como um dos libertadores da América? Sim. Pela Conmebol, assim? Pela Conmebol, sim. Ah, tá. Existe esse discurso. Mas o nome... é curioso, né? O nome Libertadores ele vem só na edição de 65, se eu não me engano. Antes era a Copa dos Campeões da América do Sul. Nome bem original. 20 de janeiro de 1942, há 75 anos, ocorria a Conferência de Vannes. E, não, na verdade a conferência de Wannsee, meu caro Matias. Seu alemão tá você falou em holandês, é alemão. A minha pronúncia é ali do oeste da Alemanha, desculpa. O Westfália Setentrional. A conferência de Wannsee, que a gente eu já comentei sobre ela em algum outro programa, inclusive eu tenho um receio, mas acho que vai se concretizar. A minha dica cultural do programa de hoje vai ser repetida. Mas a conferência de Wannsee é basicamente a conferência que decidiu pelo Holocausto, pela chamada solução final do problema judeu, que foi quando diversos integrantes
do comando, da hierarquia, da administração nazista, ou seja, não estamos falando aqui questão de militares ou políticos, mas gente da administração, como representantes dos governos dos territórios ocupados e tudo mais, se encontraram sobre a liderança do general das SS Heydrich, que depois seria apelidado de o açougueiro de Praga, e decidiram que a solução para os judeus era o extermínio, basicamente isso, né? Como se fosse uma reunião empresarial burocrática. Está aí 75 anos. E uma das atas sobreviveu, por isso que a gente sabe dela. 15 de janeiro de 1967, 50 anos atrás, era realizado o primeiro Super Bowl, que no Brasil seria conhecido como Tigelão. Tigelão, né? Ou nome correto, o nome jurídico Super Tigela, o nome coloquial, o nome fantasia Tigelão. O Super Bowl, 50 anos, a gente colocou aqui porque é um evento hoje, né, muito importante nos Estados Unidos, é quase como se fosse, né, não é um feriado porque é no domingo, mas né, super antecedido, gira a economia bastante, tem repercussão mundial, né? Você assiste aqui no Brasil, eu assisto o Super Bowl. Depois do Dia de Ação de Graças, é o segundo dia que mais consome comida nos Estados Unidos. Pois é, então, você vê. Mais Natal, por exemplo. Mas lembra, nos Estados Unidos o almoço de Natal é mais importante que a ceia, né? Que a Christmas Eve. Mas então tá aí 50. E como, né, todos os campeonatos americanos, o Super Bowl é batizado, né, de campeonato mundial, né? Quem ganha é o World Champion. O que no caso do futebol americano não dá para contestar. Dá para contestar um pouco no beisebol, no basquete, no hóquei no gelo, principalmente. Tanto que quando teve a greve do hóquei no gelo, a liga quase acabou, porque vários atletas simplesmente foram para a Rússia, para a Alemanha, para a Escandinávia. Mas no caso do futebol americano, é o campeonato mundial, por assim dizer, né? Então tá aí, 50 anos de Super Bowl. E o próximo vai ser agora em fevereiro, o Super Bowl de número 51. É uma boa ideia. E o troféu que no Brasil também seria o Lombardão. O Vicentinho. O Vicentinho. E nas outras ligas que você citou, né, dos esportes estadunidenses, pelo menos tem ainda equipes canadenses, né? No caso do basquete e do beisebol, são apenas uma. No hóquei já é mais democrático. Mas fica aqui a nossa crítica aos pretensos campeões mundiais. No futebol americano é engraçado, né? Porque tem a liga canadense, né? Que tem até algumas regras diferentes, né? O Canadian Football. Tem umas regras diferentes e tem mais porrada, inclusive. Mas hoje, né, só tem um time canadense cada liga. A NBA chegou a ter dois, né? Teve o Memphis Grizzlies... o Vancouver Grizzlies, é isso. Foi Memphis. E no caso do beisebol tinha o Montreal Expos, que hoje virou o Washington Nationals. Você é uma máquina. Você de deixar o Biratã Leal com inveja. Não, eu aprendo muito com o Bira. Vamos passar agora para o match. Presidente Jammeh da Gâmbia recusa sair do cargo após prazo. Eu acho muito bacana a gente dar essa notícia, e a gente sempre tem um olhar para a África, e também falar que no momento ocorre a Copa Africana de Nações, que é uma das competições esportivas mais interessantes também, mais simbólicas, e já adianto que o próximo Fronteiras Invisíveis do Futebol será sobre a CAN. Você deu spoiler. Eu pode. Tô dando um gostinho. Então, no caso, mas você me decepcionou agora, viu, Matias? Por quê? Porque eu achei que você ia falar que o ditador de Gâmbia não ia deixar o cargo jamais. Tá muito fácil essa. Eu tô ainda enferrujado das férias. Mas essa me decepcionou. Mas enfim, vamos tentar explicar aqui, dar um panorama um pouco mais, né, didático, porque justamente como você falou, questões africanas muitas vezes ficam apenas jogadas na mídia, né? Foi o que a gente falou um pouco quando a gente falou da República Centro-Africana, né? No caso, o presidente, né, Yahya Jammeh, ele é o ditador de Gâmbia, basicamente, desde 94. Ele era um general que comandou o golpe militar e assumiu o poder desde então.
Na verdade, ele não era general, ele era, sei lá, aquelas coisas, coronel. Militar, ele era um comandante militar, deu um golpe, assumiu o poder e está lá desde 94. E aí nós tivemos, depois de anos de negociação, tivemos eleições esse ano. A gente até comentou em um giro de notícias, porque esperávamos, né, que tudo corresse bem. Nós tivemos eleições e quem foi vencedor das eleições, no caso, foi o Adama Barrow, que foi eleito com a maioria dos votos, ele que é do partido que foi criado para essas eleições, ou seja, ele não é um líder histórico de Gâmbia, alguma coisa assim. E aí o ditador Jammeh voltou atrás, disse que as eleições foram fraudulentas, disse que elas estavam suspensas, que teriam novas eleições e não ia sair do cargo. Por conta disso, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é formada por vamos passar por todos, vai. Não são todos que estão participando, mas são Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. E a Comunidade Ocidental Africana de Nações disse que ele tinha até a meia-noite do dia 18 de janeiro para o dia 19 para sair, para entregar o cargo e o Adama Barrow ser eleito, ser empossado, melhor dizendo. O Jammeh ficou com 39% dos votos, tá? Obviamente eu colei essa informação. Nas eleições tivemos a participação de cerca de 60% do eleitorado, que deu mais ou menos 880 mil votos. Então, os países da Comunidade Ocidental Africana Econômica de Nações deram a ele esse prazo, ele não obedeceu esse prazo. Quem segue o Xadrez Verbal no Twitter viu que eu tuitei várias coisas sobre isso recentemente. O avião presidencial estava pronto para decolar, a esposa e os filhos dele provavelmente fugiram de Gâmbia, não estão mais em Gâmbia, mas de qualquer maneira ele não cumpriu o ultimato, ele não cumpriu o prazo que lhe foi dado. Essa é a situação no geral. Vamos agora dar um pouco de questões mais específicas. Gâmbia é um país, é uma faixa de terra cercado de Senegal, digamos assim, que foi colônia britânica depois de ter sido uma possessão portuguesa. E como o próprio nome indica, né, ele margeia o território da Gâmbia, margeia o rio de mesmo nome, e isso é dentro de Senegal. Então, quando o Senegal faz uma pressão em relação à Gâmbia, isso é muito sério, né, porque não tem para onde fugir. Exatamente, é ali uma faixa de território dentro do Senegal, e era uma das regiões que compunham ali o que se convencionou chamar de Costa dos Escravos, né? O nome Costa dos Escravos era do Togo, porém a região de Gâmbia foi uma região muito importante para o tráfico de africanos escravizados, especialmente sob o domínio português. Gâmbia passou a ser uma possessão britânica e em 65 tornou-se independente. E desde 65, Gâmbia teve 2 líderes. O Jawara, que governou de 70 a 94, e o Jammeh, que governa de 94 desde então. É a primeira eleição livre, supostamente, né, livre da história de Gâmbia. O território de Gâmbia é de 10 mil quilômetros quadrados, é um dos menores países do mundo. Sua população é de 1.800.000 pessoas, ou seja, também uma população extremamente diminuta. O seu PIB é de 3,3 bilhões de dólares, ou seja, o PIB de Gâmbia é o lucro do sistema bancário brasileiro, basicamente. Então, assim, é um país extremamente pequeno, extremamente pobre, é um dos menores IDHs do mundo. Então, assim, estamos falando de uma... É que nem a questão da República Centro-Africana. Estamos falando de uma situação miserável em que você tem claramente ali uma
uma elite político-militar que governa em seu próprio benefício, né, no que alguns cientistas políticos chamam que é uma forma de sultanismo, né, que é um absolutismo contemporâneo, mais ou menos. E o poder do Jammeh justamente era baseado nas Forças Armadas de Gâmbia, que, como vocês podem imaginar, não chegam a ser uma potência, só que os seus gastos militares, pelo que eu consegui levantar aqui e pesquisar, porque obviamente não são gastos extremamente transparentes, é um gasto militar extremamente desproporcional, porque a gente tem mais ou menos 1.500 militares em Gâmbia e um orçamento militar que bate na casa dos 4% do PIB. Então é bastante grande a prioridade dada aos militares em Gâmbia. Você vê fotos que tem equipamentos razoáveis, uniformes razoáveis, não é uma milícia paupérrima, alguma coisa assim. Então, dando aí um panorama geral de Gâmbia, né? População, tamanho, é mais ou menos isso. Agora, vamos falar da crise institucional. O que aconteceu? O Jammeh, antes de dizer que não ia cumprir o prazo dado pela comunidade africana, né? Vamos chamar aqui de comunidade africana, mas estamos falando especificamente da comunidade econômica da África Ocidental, tá? Não é da União Africana como um todo. Ele declarou 90 dias de estado de emergência, que suspende algumas liberdades individuais e que violência e atos de desobediência não serão tolerados e que desordem pública também não será tolerada e que vai manter a lei e a ordem. A questão é, a Assembleia Nacional aprovou essa declaração de emergência. A Assembleia Nacional aceitou que o Jammeh denuncie as eleições e continue no poder. E mais ainda, denunciou a intervenção africana, especialmente por parte do Senegal, como maliciosa e ilegal. Logo depois, ele exigiu que todos seus ministros jurassem lealdade. Vários deles fugiram para o Senegal, renunciaram e fugiram para o Senegal. Então nós temos aqui uma questão de, claramente, ele determinando qual o nível de poder dele, até onde vai a autoridade dele. Então ele tem o Senado, ele tem parte dos políticos que ficaram, outra parte simplesmente foi embora, principalmente para o Senegal, e no Senegal é onde está o Barrow, que foi eleito. Ele está lá por questão de proteção. Um dos filhos dele morreu nessa semana em Gâmbia por conta... era uma criança que teria sido morta por um cachorro, tá? Essa é a versão oficial. E ele não foi ao velório, à cerimônia da morte do filho dele, porque as autoridades senegalesas recomendaram que ele não saia do país, e cerca de 26 mil gambianos já cruzaram a fronteira rumo ao Senegal. Então, o presidente Barrow, que foi o vencedor das eleições, o que aconteceu? Ele foi empossado como presidente na Embaixada de Gâmbia em Dakar, que é a capital do Senegal, e à meia-noite da quarta-feira, dia 18, para quinta-feira, dia 19, tropas senegalesas com apoio aéreo da Nigéria e também tropas de Gana entraram em Gâmbia para depor o Jammeh. Os militares da Marinha de Gâmbia já mudaram de lado, já disseram que apoiam o Barrow, e algumas milícias locais estariam apoiando o Jammeh e estariam em conflito contra milícias e também se foram reforçados, melhor dizendo, por milícias senegalesas de oposição ao governo que foram para Gâmbia lutar do lado das forças pró-Jammeh.
E aí entra um detalhe que para mim foi importantíssimo, eu tuitei isso também na madrugada, que é o seguinte: o comandante do exército de Gâmbia disse que não vai envolver suas tropas numa disputa política. Ou seja, Gâmbia, o Jamé, se realmente for para uma situação de guerra, de guerra civil, alguma coisa assim, fará isso baseado em milícias, fará isso baseado em desertores. Aparentemente, o comandante do exército já disse que não vai intervir. E hoje, dia 19 de janeiro, lembrando que estamos gravando esse programa na quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou de forma unânime a ação da comunidade africana ocidental dentro de Gâmbia. Além disso, nós temos o resgate /fuga de pelo menos 90 turistas britânicos que estavam em Gâmbia, num resort, com medo de uma escalada de tropas, de uma escalada do conflito, de uma guerra civil em larga escala. E aparentemente a crise vai ser solucionada rápido, porém, aparentemente não dá para cravar, porque se o Jamé tiver apoio de tropas, de parte das tropas, de milícias, ele pode eventualmente criar uma guerra de guerrilha, pode ter uma guerra civil, embora, como você mesmo disse, né, a questão territorial até faz com que o Senegal tenha muita influência sobre Gâmbia. O Barrow tomou posse na embaixada usando um Corão, os dois são muçulmanos, Gâmbia é um país de maioria muçulmana, inclusive, e esperemos para ver o que vai acontecer. A questão é, agora, a principal preocupação é, além do Jamé, se ele vai resistir ou não, se ele vai conseguir resistir, melhor dizendo, se teremos uma possibilidade de uma crise de refugiados. Porque, né, já tivemos 26 mil pessoas atravessando a fronteira, de uma população de menos de 2 milhões. Ou seja, é um fluxo bastante complicado, bastante significativo, digamos assim. O fato é, hoje, nesse momento, enquanto gravamos, a ONU aprovou a presença de tropas senegalesas no território de Gâmbia. Tropas senegalesas estão em Gâmbia. Gâmbia está sob um bloqueio naval e o presidente eleito Barrow foi jurado no cargo na embaixada de Gâmbia, porque aí do aspecto simbólico era solo gambiano, e demonstra também que nem dentro do governo o Jamé tem alguma unanimidade, alguma coisa assim. Mais observações sobre Gâmbia, meu caro Matias? Vamos seguir na região, né? Já que na África Ocidental também tivemos atentados no Mali e um ataque acidental na Nigéria. E só lembrando, né? Você citou a capital de Senegal, Dakar. As pessoas geralmente associam com o Rally, né? Paris-Dakar, que faz alguns anos ele ocorre aqui na América do Sul, justamente pela instabilidade política dessa região, né? E ele é ali no Atacama, Patagônia, né? Por ali, né? Região dos Andes. Não sei direito, mas tenho certeza que alguns nossos ouvintes apreciam Rally, vai saber contar mais sobre essa questão aí do Rally Paris-Dakar. Pois bem, meu caro Matias, no Mali nós tivemos um atentado de um carro-bomba em um quartel no leste do Mali, que deixou pelo menos 47 militares mortos. Era um quartel que tinha cerca de 600 integrantes, tanto do exército do Mali, quanto de milícias tuaregs pró-governo, que iam sair em patrulhas e ofensivas em relação a essa região do Mali. Lembrando que ano passado nós também tivemos atentados no Mali, a gente repercutiu isso no programa, a gente tem um programa explicando melhor o que acontece dentro do Mali, para quem preferir, para quem quiser mais detalhes, mas lembrando que o Mali tem uma missão da ONU dentro do território do Mali, parte dele é controlada por milícias islâmicas extremistas ligadas ou integrantes do Boko Haram, e o Mali também é uma região que provê combustível nuclear
estratégico para as usinas nucleares francesas. Já indo para a Nigéria, a Força Aérea Nigeriana estava realizando um ataque contra justamente o Boko Haram e teria atingido acidentalmente um campo de refugiados da Cruz Vermelha, que deixou cerca de 70 civis mortos e também funcionários da Cruz Vermelha. Foi na região norte da Nigéria, no estado de Borno, que é, lembrando, a Nigéria, ela tem um sul cristão e um norte islâmico. Para quem quiser saber mais sobre a história da Nigéria, sobre a geografia da Nigéria, nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Nigéria. Lembrando que não é um programa sobre futebol ou esporte apenas, o futebol é um fio condutor. E o governo pediu desculpas, disse que foi um lamentável erro operacional. O presidente Buhari disse que sente uma profunda tristeza. O Buhari que, só para fechar talvez esse bloco africano, essa semana ele se encontrou com o ministro de Relações Exteriores da China, a China comunista, o Wang Yi, e a China fez um acordo com o governo nigeriano de investir 40 bilhões de dólares na Nigéria em infraestrutura de ferrovias e infraestrutura petrolífera e produção agrícola, produção de alimentos. Coincidentemente, né, eu acho que foi assim muita coincidência, tá, gente? Só para deixar claro, tô sendo sarcástico. O governo nigeriano educadamente pediu para que a missão comercial de Taiwan, lembrando, quando a gente falou lá do Trump, né, que para a China não tem negociação, a questão de uma China só. Então, o governo nigeriano pediu para a missão de Taiwan que desloque o seu escritório comercial, não são relações diplomáticas oficiais, é um escritório comercial, mas que tirasse esse escritório da capital, Abuja, e colocasse ele em Lagos, porque Lagos é uma cidade maior, é a cidade mais rica, é ali que a gente faz comércio. Aqui são relações políticas, então não pega bem, sabe? Um cara pagar 40 bilhões pra gente e vocês ficarem aqui. Basicamente isso. Então, a Nigéria deu uma rebaixada nas suas relações com Taiwan. Isso é basicamente um panorama geral do que está rolando na África, especialmente na África Ocidental. Os eventos em Gâmbia, vamos ver como vão se desenrolar. Inclusive acabou de sair um tweet aqui da BBC com fotos de tropas senegalesas sendo recebidas pela população em Gâmbia enquanto gravamos esse programa. É uma cidade de Serekunda, subúrbios da capital. Então vamos ver aí, aparentemente a população gambiana está até recebendo as tropas senegalesas de forma amistosa. No próximo programa talvez esperemos tenhamos uma conclusão pacífica sobre esse assunto. Bem, nessa conexão Abuja e Beijing, a gente para ali no meio do caminho no Oriente Médio, no qual o Felipe vai fazer um boletim no cheque. Então, meu caro Matias, vamos lá para o Oriente Médio fazer um pequeno giro, só que certamente, né, a principal notícia sobre o Oriente Médio é o anúncio que o Fatah e o Hamas formarão um governo de unidade nacional, né? O Fatah é o partido político que era do Yasser Arafat, vem da questão da Autoridade Nacional Palestina, era considerada, né, o principal mecanismo político da questão palestina. Já o Hamas também é um partido político, porém é um partido político formado no contexto da Intifada, no final dos anos 1980, é considerado um movimento terrorista por Israel e por diversos outros países, principalmente porque qual é uma diferença essencial entre o Fatah e o Hamas. O Fatah sempre colocou que estaria disposto a reconhecer o Estado de Israel. Embora nós tenhamos diversas questões polêmicas envolvendo o Fatah, como por exemplo a presença do Mahmoud Abbas, que é o líder do Fatah, em funeral de
palestinos que, por exemplo, realizaram atentados, o Fatah sempre colocou que estaria disposto, sempre não, né? Mas recentemente colocou que estaria disposto a reconhecer suas relações com Israel, até porque o Fatah, né, vem da linhagem do Arafat, que nós tivemos os acordos e as conversas de paz nos anos 1990, né? A imagem muito famosa do Fatah cumprimentando Isaac Rabin. Já o Hamas sempre colocou que não iria reconhecer o Estado de Israel, e mais ainda, o Hamas, na sua carta, no seu estatuto, coloca que o seu objetivo é a destruição do Estado de Israel. Então tem essa grande diferença entre o Fatah e o Hamas. Além disso, recentemente nós tínhamos uma diferença geográfica, por assim dizer, porque desde que o Hamas e o Fatah romperam há 12 anos atrás, o Hamas governa a faixa de Gaza e o Fatah governa a região da Cisjordânia, né? Basicamente, justamente porque nós tivemos uma vitória eleitoral do Hamas, o Fatah reconheceu, não reconheceu, o Hamas não reconheceu algumas vitórias eleitorais do Fatah e romperam os dois grupos, que são considerados os dois principais grupos de representação da Palestina. E em conversas mediadas em Moscou, foi anunciado que eles vão formar um novo Conselho Nacional, realizar eleições e, inclusive, esse Conselho Nacional vai incluir palestinos exilados, por exemplo. E o Hamas, além disso, ele é considerado um grupo jihadista, né, devido às suas ligações com, por exemplo, com a Irmandade Muçulmana, que fazem com que o Egito, por exemplo, seja um inimigo ferrenho do Hamas, controle ali o trânsito entre a Península do Sinai e a faixa de Gaza. E o Egito tinha boas relações com o Fatah. Por que eu usei o verbo tinha? Porque agora algumas questões podem mudar. Vamos lá, né? Sempre fazendo aquela diferenciação que a gente teve até agora, são os fatos políticos, ou então um retrospecto histórico da relação entre Fatah e Hamas. Agora, primeiro, o Hamas, ele cresce, a sua influência cresceu muito nos últimos anos na Palestina, inclusive na Cisjordânia, e principalmente entre a população mais jovem palestina. Por quê? Porque o processo de paz conduzido pelo Fatah é visto como um processo de paz que falhou, que a Palestina cedeu a troco de nada, que não dá para negociar com Netanyahu. Então o Hamas cresceu muito nos últimos anos, especialmente, como eu disse, com a população mais jovem. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente, embora o Abbas seja considerado o sucessor do Yasser Arafat, da qual ele era um dos principais braços direito, o Fatah seja visto como um partido político que quer uma solução negociada de dois estados, seja visto como uma autoridade legítima, né? O Abbas foi recebido pelo Papa Francisco e tudo mais. Hoje, com essa coalizão, com essa unidade nacional, nós temos um risco real do Fatah virar o parceiro júnior dessa parceria e ser eclipsado pelo Hamas, que, repito, coloca a violência como uma alternativa, inclusive no seu estatuto. Segundo, isso claramente, do ponto de vista do governo Netanyahu, veja, não estou falando da população israelense, do Estado israelense, estou falando aqui do governo Netanyahu. Do ponto de vista do governo Netanyahu, dá uma justificativa muito forte para se recusar a novas conversas, a novas negociações. Por quê? Porque o Netanyahu sempre disse que ele não tinha como conversar com o Hamas, porque o Hamas quer a destruição do Estado de Israel. A partir do momento agora que nós temos um novo Conselho Nacional que inclui o Hamas, ele simplesmente pode falar: olha, esse Conselho Nacional inclui uma organização terrorista que quer destruir o meu país, que quer me matar, então não vou conversar com vocês. Então, isso já é o segundo aspecto.
O terceiro aspecto, como eu disse, é a questão de como isso pode influenciar a relação da Palestina com outros países árabes, né? No caso, principalmente o Egito, que é um inimigo ferrenho do Hamas, pelo Hamas ser um aliado da Irmandade Muçulmana, né? E aí nós temos aquela divisão interna dentro do Egito entre os militares secularistas guardiões do Estado egípcio e a Irmandade Muçulmana. Nós tivemos a deposição do Morsi, né? E aí o golpe em que o Al-Sisi chega ao poder e tudo mais. Nós temos um programa que comenta mais sobre o Egito e tem textos no Xadrez Herbal também no site falando sobre esse histórico egípcio. Além disso, nós temos uma outra questão, que é o seguinte: o Trump já sinalizou que em seu governo ele pode reconhecer Jerusalém como capital de Israel e colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Isso é um assunto extremamente sensível. Nós temos um especial de Jerusalém do final de 2015 de 3 horas sobre a importância e a posse de Jerusalém. Tem textos no Xadrez Herbal, inclusive um texto sobre Jerusalém, uma época chegou a estar, um desses textos meus, uma época chegou a estar na Home do UOL, mostrando, né, mais um aspecto aí da crise do jornalismo brasileiro, brincadeiras à parte, mas essa é uma questão simbólica muito importante. Lembrando que Jerusalém, do ponto de vista do direito internacional, ela é um território internacional, ela não é de ninguém, e ambos os lados, quando negociavam, falavam, ok, ou Jerusalém é um território internacional, ou Jerusalém é dividida e é capital tanto de Israel como da Palestina. A partir do momento em que o Trump puder fazer isso de forma unilateral, é um aspecto simbólico muito forte contra, no caso, o Estado da Palestina. E por isso, né, isso faz parte de algumas declarações do ministro de Relações Exteriores russo, o Lavrov, sobre esse assunto. Por quê? Porque essas conversas de formação de uma unidade nacional ocorrendo em Moscou é muito importante, porque normalmente essas conversas que envolvem Palestina e Síria sempre ocorriam, melhor dizendo, com o foco dos Estados Unidos, com mediação dos Estados Unidos. Agora, nós temos diversas conversas que foram realizadas em Moscou, né? O Putin já se encontrou com Netanyahu em Moscou, já declarou seu interesse de ter encontro entre o Abbas e o Netanyahu em Moscou. Agora, essa formação de unidade nacional palestina foi em Moscou também, e os integrantes da comissão palestina que estavam em Moscou durante essas conversas de formação de uma unidade nacional pediram justamente ao Lavrov que trabalhe para impedir que os Estados Unidos, para convencer o Trump, melhor dizendo, não é impedir no sentido de uso da força, mas que convença o Trump a não fazer isso, a não deslocar a sua embaixada para Jerusalém. Então esse é um aspecto bastante importante. Na minha modesta opinião, né? Aqui, além de análise, aí tô indo aqui pro opiniômetro mesmo. O Abbas, ele enfraquece a própria posição, ele, né, coloca o Fatah muito possivelmente abaixo do Hamas no futuro próximo. Ele vai ser visto por Netanyahu como um cara que cedeu aos terroristas, ou seja, ele não vai conseguir ter mais legitimidade nem dentro nem fora da Palestina. Então o Abbas deu talvez um tiro no pé, enfim, talvez pudesse ter tido outras opções de mediação. Saindo aqui já um pouco da Palestina, vamos apenas passar justamente por Israel para confirmar que o Yossi Shelley será embaixador de Israel no Brasil. Ele que teve
um aspecto bastante controverso da sua nomeação, porque ele, em 2008, ele foi acusado de fraude e falso testemunho por ter omitido que era membro do Likud, o partido Netanyahu, enquanto atuava como presidente do Conselho de Administração dos Correios e diretor-geral da Prefeitura de Beersheba. Em 2002, um tribunal israelense aceitou um acordo na qual as acusações foram retiradas, mas enfim, ele acabou ficando, né, com esse retrospecto, né, essa notícia sobre ele, e ele foi confirmado como embaixador israelense no Brasil, que a embaixada brasileira, a embaixada de Israel no Brasil estava vaga, né, já tinha alguns anos, e principalmente com aquela crise envolvendo o nome da nomeação do Dani Dayan. Indo agora rapidinho para a Turquia, nós tivemos a detenção do suspeito, principal suspeito, que autor do ataque na Boate Reina no Réveillon, em Istambul, que matou 39 pessoas. Ele depois confessou que era ele, as imagens das câmeras de segurança, tudo mais, enfim, aparentemente era ele mesmo. Inclusive no Twitter do Xadrez Verbal compartilhei lá uma imagem na qual ele claramente foi, né, como eu brinquei lá, né, ele muito provavelmente escorregou e caiu de cara num cotovelo, né? Então tem que lembrar, assim, embora ele seja muito parecido com a pessoa, com a pessoa das imagens, e já deram até um retrospecto, né, que ele nasceu no Uzbequistão, recebeu treinamento no Afeganistão e tudo mais, é bom lembrar, né, que no caso turco não estamos falando de um governo autoritário hoje. E agora, em relação à Síria, nós temos 3 notícias, né? A Síria acusa Israel de ter realizado um ataque contra a base militar, a base aérea de Mezá, perto de Damasco. Imagens de TV mostraram focos de incêndio na base aérea, e teria sido um ataque israelense, que já foi alvo de um bombardeio em 2013, segundo o governo israelense, porque dessa área, dessa região, dessa base, são realizados ataques de foguetes contra o Estado de Israel, especialmente contra ali a região de Golã, a região fronteiriça, e seria um local onde seria seria abastecido, melhor dizendo, né, o Hezbollah, né, que é hoje o principal opositor, a principal ameaça a Israel do ponto de vista militar. E a Síria levou essa acusação para as Nações Unidas. Ainda em relação à Síria, pela primeira vez, e falando também em Nações Unidas, pela primeira vez um relatório da OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, fez uma relação direta do nome do ditador sírio, o Bashar al-Assad, com o uso de armas químicas na Síria, né? A gente teve um programa específico sobre isso, salvo engano, né? Porque na época, né, o uso de bombas de cloro foram usados em 2014 e 2015, se não me engano. E a gente teve um programa em 2015 sobre o tema. E que o documento, esse relatório da ONU, diz que a decisão de usar essas bombas de cloro vieram diretamente do ditador, e que esse ataque não poderia ser realizado sem essa autorização. Lembrando que o governo sírio ele nega o uso de armas químicas. Na verdade, ele coloca que armas químicas que eram do exército sírio, que foram tomadas por outros grupos que foram utilizados no conflito da Síria, inclusive pelo Daesh, inclusive pelos grupos rebeldes. De qualquer maneira, a Síria, na época, aceitou, com uma mediação russa, abrir mão do seu arsenal químico e fazer parte da Convenção para a Proibição das Armas Químicas, né? Mas, de qualquer jeito, ataques foram realizados, isso é certeza, muito provavelmente também foram realizados pelo governo sírio, e nesse caso, certamente com a anuência do ditador Bashar al-Assad. E finalmente, falando em
Síria e rebeldes sírios. As conversas de paz que vão começar em 23 de janeiro em Astana, que é a capital do Cazaquistão, mediadas por Rússia e Turquia. Lembrando que Rússia e Turquia, em relação à guerra na Síria, têm interesses diferentes, especialmente em relação ao Bashar al-Assad. Porém, essas conversas de paz, que vão começar agora no dia 23, terão a presença dos rebeldes sírios, né, dos rebeldes chamados da oposição moderada, né, ou seja, organizações que são consideradas terroristas, como Daesh e a antiga Frente al-Nusra, né, que é a Al-Qaeda na Síria, não poderão participar. Só que é importante lembrarmos que as conversas de paz anteriores, na qual esses grupos estavam inclusos, como por exemplo as conversas de Genebra, eram conversas mediadas por Estados Unidos e Arábia Saudita e os países do Golfo. Agora, nesse caso, essas conversas serão mediadas principalmente por Rússia e Turquia. A Turquia, embora ela tenha prioridades diferentes da Rússia na Síria, ela não é um ferrenho adversário, um adversário frontal como os Estados Unidos ou a Arábia Saudita. Então podem ter algumas concessões aqui, mas principalmente isso mostra como os Estados Unidos, eles foram de fato, seus interesses foram de fato derrotados na Síria, e junto com isso, principalmente os países do Golfo. Né, muito possivelmente os países do Golfo, e que eram os principais financiadores da chamada oposição moderada, não terão muita voz no futuro da Síria. Inclusive, por exemplo, quando nós tivemos a tomada, o término do cerco de Alepo, né, várias das imagens, várias das informações que vinham do lado rebelde na tomada de Alepo, era sempre curioso, a gente comentou isso no programa também, né? Era sempre curioso que eram por organizações baseadas no Catar ou financiadas por algumas monarquias do Golfo Pérsico. Então isso mostra aqui basicamente uma vitória geopolítica da Rússia e talvez aí uma participação maior da Turquia num cenário regional, em contraste com a Arábia Saudita, que fica de escanteio nessas conversas, que muito provavelmente serão as conversas que vão delinear o futuro da Síria. Então esse foi aqui nosso giro pelo Oriente Médio. Agora ficamos com a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá pessoal, em um dia emblemático, acho que vocês já esperavam que eu fosse abrir falando sobre isso, né? No nosso fatídico dia 20 de janeiro, após um discurso com tons populistas, um discurso de posse, obviamente estou falando da posse do Donald Trump, delineado pelo populismo e pela prerrogativa do América em primeiro lugar, né? Esse foi bastante o tom do debate, do discurso de posse de Donald Trump. Atacou Obama, falou muito sobre o grupo que estava no poder e os efeitos maléficos gerados principalmente na relação entre emprego e renda nos últimos anos, e assim, a partir de hoje, temos um novo presidente dos Estados Unidos. Bom, passada essa breve introdução, o que eu queria falar mesmo hoje com vocês era um pouco uma passada panorâmica sobre o Fórum Econômico Mundial ocorrido em Davos, na Suíça, e um pouco aí sobre as principais notícias com relação à economia e sempre numa perspectiva comparada com o Brasil. Bom, acho que a primeira grande notícia, na verdade não é uma notícia, mas um desdobramento natural desse fórum é basicamente o questionamento com relação à saída do Reino Unido e a repercussão com todo o debate proferido pela Premier britânica, de que na verdade isso não necessariamente enfraqueceria as relações comerciais, mas isso poderia na verdade sinalizar um novo rearranjo, né? Ou mais próximo ao que ela
disse, agora é também do interesse do Reino Unido que as relações com a Europa se mantenham. Obviamente, isso demanda cautela na análise, porque apesar de, sim, de fato, a Europa se mantendo mais fortalecida, com relações comerciais estruturadas, isso é bom para qualquer lugar do mundo, né? É um mercado consumidor enorme, é um mercado produtor enorme, é um mercado onde os grandes mercados financeiros atuam, né, nessa perspectiva internacionalizada, globalizada, passam pela Europa. Então, isso, na verdade, é quase que uma redundância. Obviamente, todo mundo quer a Europa fortalecida, mas a saída do grupo não necessariamente indica que isso fortalecerá essas relações. Em especial quando, na parada seguinte, né, a 2 passos dali, a LAPEM estuda também a França sair da zona do euro. Então, na verdade, aí a gente está, como a gente já vem falando há algum tempo, observando um movimento de reversão das relações entre os países, né? Obviamente, não posso deixar de fazer o paralelo com o discurso do Donald Trump, que você está em um mundo onde essa globalização ela está, no mínimo, estremecida. Então, a gente vê aí um surgimento muito mais do fortalecimento do nacionalismo do que efetivamente das relações comerciais interligadas e onde as barreiras estavam cada vez menores. Agora a gente põe uma vírgula, quiçá um ponto final nessa história toda. Bom, avançando aí um pouco na nossa análise, a gente sai um pouco do contexto americano, do contexto europeu, indo um pouco para os Estados Unidos. Como sempre, as preocupações entre os líderes americanos e os enviados, né? Novamente, Lagarde, que falou bastante, com um tom dessa vez um pouco mais brando, um pouco mais confiante de que talvez as instituições sejam suficientemente fortes para segurar os avanços, mas ainda com a preocupação com relação à desigualdade, com relação ao que a eleição do Trump demonstra com o descontentamento da classe média, mas suavizando para o fato de que nos Estados Unidos, pelo menos, essa classe média diminuiu, né? Sai um pouco de 60% para 50%, aquelas pessoas que uma conta rápida ganham entre 10 e 20 dólares por dia. Então, apesar desse descontentamento está hoje, né, sendo destacado, né, sendo traduzido e materializado na posse do Donald Trump, dessa vez o discurso da Lagarde foi um pouco mais suave. Bom, saindo um pouco dos países desenvolvidos, mas pegando o gancho da desigualdade, um assunto muito destacado dentro do Fórum Econômico Internacional foi com relação à desigualdade, mas dessa vez voltando o foco para a América Latina. Então, há 5 anos, em 2012, quando o Brasil estava despontando e você via muito a questão dos emergentes, a necessidade de destacar o quanto investimentos aqui no Brasil, na Índia, eram interessantes e poderiam gerar altos retornos, dessa vez o Fórum Econômico Mundial teve uma outra cara com relação à América Latina, especialmente com relação às preocupações que a região suscita. E quando se fala de desigualdade, é claro que a desigualdade de renda é a primeira que vem à mente, mas um ponto muito interessante que foi destacado, e quando eu falo interessante é triste, mas é um alarme que às vezes a gente que mora aqui esquece um pouco, é que apesar de concentrar uma parcela menor, né, da população, enfim, em torno, se salva engano, 10%, né? Depois, se estiver errado, alguém me corrige, por favor. 31% dos assassinatos são cometidos aqui. Então, um pouco mais de 30%. E a gente convive estranhamente, pacificamente com isso, sem parar para perceber nas consequências que isso gera. Obviamente sociais, né? A gente está falando da perda de vidas humanas, mas como já foi aqui debate em outra coluna
econômicas, né? Você está falando da perda de vidas produtivas que geram riqueza, que geram renda. Então, enfim, isso foi muito debatido, a questão da desigualdade num aspecto mais amplo, né, na América Latina. E aí, desigualdade de renda, desigualdade social, violência, baixa produtividade, baixo investimento tecnológico, né? Enfim, todos esses assuntos que pareciam pouco mais de há apenas meia década atrás, voltaram, né? Então, a América Latina hoje é retratada de novo como sempre foi retratada nesses eventos internacionais, como uma região que preocupa, como uma região onde a desigualdade afeta o desempenho, como diz a Lagarde, é uma ruptura no desenvolvimento sustentável, a desigualdade, e voltamos um pouco com esse discurso. Para finalizar, não posso deixar de falar do Brasil. Bom, então, o Brasil, na verdade, quando você dá uma passada, você olha um pouco as matérias, busca de várias fontes, né? Eu sempre relato, sempre proponho para os meus alunos, enfim, não só meus alunos, qualquer pessoa que eu esteja conversando, checa a fonte, checa duas visões, pelo menos, né? Então, é sempre bom a gente ter aí um espectro mais amplo de análise para poder ter as nossas análises, as nossas opiniões, né, e formar um pouco do que a gente está pensando. E aí é engraçado que quando você vê os dirigentes brasileiros, não só políticos, né, mas algumas pessoas emblemáticas da economia, foi bom o Brasil ter ido, né? O Brasil cumpriu o papel dele, mais do que isso, a gente conseguiu mostrar que nós estamos fazendo o dever de casa e que isso talvez signifique que os investimentos possam voltar para o Brasil. Então, por exemplo, ninguém sabia da PEC 241, agora virou PEC 55, e agora já sabem, isso mostra que a gente está entrando de novo na rota do crescimento econômico. Então, essa é um pouco a perspectiva. E aí, com isso, como a gente sempre fala em economia, a questão da incerteza, ela é muito determinante. Então, num cenário incerto, em geral, você não tem um bom desempenho econômico. Quando esses dirigentes colocam dessa forma, estão, na verdade, dizendo o seguinte: olha, aquela era da incerteza está um pouco deixada de lado e agora a gente vai retomar o rumo do nosso crescimento econômico. Mas, por outro lado, quando você vê em agências internacionais, quando você analisa de um outro prisma, sob uma outra perspectiva, a imagem do Brasil é significativamente diferente desse discurso que eu acabei de falar para vocês. De novo, o país que apenas meia década atrás estava sendo alvo de propagandas, querendo que os investidores viessem para cá, olha, a gente está agora numa rota de crescimento, a gente está querendo, enfim, trazer você para cá, trazer o seu investimento estrangeiro direto, que basicamente, se a gente puder esmiuçar aí, enfim, espremer, é quase que o grande objetivo do fórum, né? Você ter uma vitrine sobre os países, o desempenho econômico desses países e atrair investimento para cá, enfim, no caso do Brasil, estou falando para o Brasil, mas todos os países. E se há poucos anos atrás a gente tinha essa perspectiva, hoje foi uma participação apagada, né? É claro que a ausência do líder máximo, Michel Temer, sempre suscita algumas dúvidas, né? Alguns questionamentos, enfim, compreensível, tanto da perspectiva política, enfim, quanto o momento que o Brasil está vivendo, lembrando que a morte do Teori Zavascki aconteceu já ocorrendo fora, então não teve uma relação direta, apesar de uma situação muito alarmante. Enfim, mas a ausência do líder máximo sempre suscita questionamento, né? Isso não é trivial. E mais do que isso, além das propostas, além da indicação de que, enfim, existe um direcionamento de política econômica
econômica que tenta reverter possíveis erros de gestões passadas e, com isso, trilhar uma nova rota do crescimento, além disso, pouco pudemos oferecer, né? Tem o aspecto do Rodrigo Janot ter incorporado a delegação enviada pelo Brasil, e aí se fala muito sobre a sinalização de que estamos comprometidos com o combate à corrupção de fato, o que sinalizaria um cenário de menos incerteza, né? Mas, enfim, além desse discurso, o fato é que nós estamos com investimentos muito reduzidos, o fato é que a gente ainda está com crescimento negativo e que as perspectivas são de uma melhora não tão rápida quanto se gostaria. Então, a participação do Brasil foi tímida, para a perspectiva brasileira importante, porque você está tentando retomar aí uma forma de sinalizar que você está tentando retomar o prumo, mas quando você olha da perspectiva das agências internacionais, é uma participação muito tímida. Em um canal criado por historiadores, me sinto até um pouco vexada de dar essa sugestão de leitura. Mas, enfim, não poderia, eu acho que é muito oportuno falar sobre isso. Então, a dica de hoje é a grande transformação do Polanyi. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo. Voltamos com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Ainda na última terça-feira, dia 17 de janeiro, Suprema Corte Alemã nega pedido para banir partido de extrema-direita. No caso, esse banimento é do NPD, o Partido Nacional Democrata, que é visto como um herdeiro do Partido Nazista. Usa diversos símbolos e diversas questões de discurso parecidas, e foi feito um pedido à Corte Constitucional, que é a Suprema Corte Alemã, de que ele faz apologia ao nazismo e é racista, duas coisas que contrariam a Constituição alemã, então ele deveria ser banido. Porém, a Suprema Corte disse que, olha só, a decisão foi bastante curiosa. A informação nesse caso é da Reuters, salvo engano. O NPD planeja substituir o sistema constitucional existente com um Estado Nacional autoritário, seguidor da ideia de uma comunidade de pessoas etnicamente definida. Contudo, não há no momento indicações sugerindo que essa empreitada será bem sucedida. Não há ameaça ainda à Constituição. Então, assim, eu achei meio curioso. Ainda não fere os princípios da Constituição, para ficar, né, nas aspas. Então, é meio curioso, porque a Suprema Corte meio que fala, olha, eles querem fazer isso, mas não vai rolar, então deixa. Talvez para fugir da polêmica, talvez para fugir de um debate. E o partido tem inclusive perdido força para o AfD, o Alternativa para a Alemanha, que é um partido populista, nacionalista de direita na Alemanha, que essa semana também teve outra polêmica. Por quê? O líder do partido, o Björn Höcke, disse na terça-feira, dia 17, em um discurso em Dresden, lembrando que Dresden tem um simbolismo muito grande para os neonazistas e para os negacionistas do Holocausto, porque Dresden foi uma cidade que foi praticamente obliterada pelos bombardeios estratégicos americanos, e aí eles colocam que os alemães também sofreram genocídio, também sofreram crimes de guerra, e que eles também são vítimas, e que ninguém comenta esse assunto, que esse assunto foi sobrepujado pela culpa alemã do conflito, né? Tanto que um livro de um famoso neonazista negacionista brasileiro era justamente o Holocausto, judeu ou alemão. E continuando, o Björn Höcke falou, abro aspas, os alemães são o único povo no mundo que instalam um momento da vergonha no coração de sua capital.
se referindo ao Memorial do Holocausto construído em Berlim. Ele continua: essa política risível de se acertar com o passado está nos aleijando. Precisamos de um giro de 180 graus em nossa política de memória. Não há más vítimas alemãs, apenas perpetradores alemães. O líder do Partido Social Democrata, o Sigmar Gabriel, disse que para o Rock, a maneira com que a Alemanha lida com o passado, há pequenos alemães, quando na verdade é o oposto. Aprender com nossa história foi a premissa que tornou a Alemanha respeitada internacionalmente. O Rock foi criticado até por integrantes do seu partido, e depois ele disse que foi tudo uma interpretação maliciosa para o que ele disse, que ele considera o Holocausto uma tragédia e que a Alemanha tem um monumento para ele. O que há de errado em dizer isso? Né? O que há de errado é ele dizer que não pode ter um memorial para uma tragédia. Né? Um memorial deve ser apenas para coisas boas, enfim, alguma coisa assim. O chefe do Conselho Central do Judaísmo na Alemanha também criticou os comentários, dizendo que com essas palavras inumanas e antissemitas, a AfD, né, o Alternativa para a Alemanha, revela sua verdadeira face. Então tá aí o crescimento, né? A questão dos refugiados na Alemanha acendeu muito, né, essa discussão política. A gente já teve, né, o Alex, que mora lá, faz doutorado em teologia, comentando um pouco sobre isso aqui no programa. Ainda é um assunto bastante sensível na Alemanha. Notícia de quarta-feira, dia 18 de janeiro. Colômbia faz acordo para iniciar fase pública do processo de paz com o Exército de Libertação Nacional. Lembrando que as conversas com a LN chegaram a estar não ameaçadas, mas, né, a derrota no referendo colombiano sobre a paz com as Farc foi um revés para as conversas com a LN, mas elas começaram agora e elas serão no Equador. Lembrando que as conversas com as Farc foram em Cuba e as conversas com a LN serão no Equador. O governo colombiano representado por Juan Camilo Restrepo e a LN representada por Pablo Beltrán. A LN, que é o segundo maior grupo na Colômbia, depois das Farc, e eles se comprometeram a libertar o ex-deputado Odín Sanches, que foi sequestrado em abril. Ele será libertado até o dia 2 de fevereiro. E o primeiro encontro será no dia 7 de fevereiro, primeira rodada oficial de negociações, por assim dizer. Já em relação às Farc, a Suprema Corte já deu o aval para aprovação do acordo no Legislativo e começa-se a conversar sobre como o acordo com as Farc será implementado, as etapas e tudo mais. Além disso, na Colômbia, nós tivemos a notícia de uma líder social assassinada, né, Matias? Correto. Estamos falando da Milsen Manyoma, que foi assassinada próximo da cidade de Buenaventura, que fica no departamento do Vale del Cauca, que é o mesmo de Cali, ou seja, esse crime não está associado nem com as Farc, nem com o ELN. Ela era uma militante de um grupo pela paz, justamente, e fica suspeita em relação justamente aos paramilitares, já que ela é a 7ª vítima mortal em relação a líderes sociais e defensores dos direitos humanos no país. E a Emilsen foi assassinada com o seu marido nessa semana. Então a questão, né, da ocupação de terras na Colômbia, né, bastante complicada, bastante sensível. Vamos ver no que vai resultar tudo isso. Agora vamos para a Coreia do Sul, onde a justiça rejeitou o pedido de prisão do herdeiro da Samsung. No caso, o Ministério Público do país pediu a prisão do Lee Jae-yong, que é herdeiro da Samsung, né? Vamos chamá-los de seu Samsung. Lembrando que a Samsung é uma das principais
elementos da história fantasia, né? Não fantasiosa no sentido de ser mentira, né? Daquela história bizarra que a gente tem um programa explicando, né? Das 8 fadas celestiais da Coreia do Sul, questão de corrupção, questão de tráfico de influência, principalmente. No caso, o Lee teria aprovado uma doação, com várias aspas, de 20 bilhões de wons, o que dá 55 milhões de reais, às fundações da Choi Son-sil, né, que é a líder da seita, para quem não lembra, né, a presidente que está afastada é a Park, a Choi é a líder da seita. Ele é filho do presidente do grupo e eles dominam cerca de 20% do PIB sul-coreano. A Samsung representa 1/5 da economia da Coreia do Sul. Situação similar ao caso da Nokia na Finlândia, né, Felipe? Tanto é que a Finlândia passa por uma crise econômica devido à compra da Nokia pela Microsoft, ou seja, um dos maiores atores do PIB finlandês agora está na mão do capital estrangeiro. Mas infelizmente os finlandeses não foram espertos, porque senão eles tinham migrado dos celulares para tijolos indestrutíveis com aquele Nokia tijolinho azul que era impossível de ser destruído. Ele e as baratas sobreviveriam ao ataque nuclear. Praticamente isso. Bem, conforme falamos, né, durante o programa, estamos gravando na quinta-feira, dia 19 de janeiro, então não teremos breaking news hoje, mas notícia da quinta-feira, dia 19 de janeiro, a CIA liberou 11 mil documentos secretos em que o Brasil foi mencionado. Exatamente, a CIA liberou, foi um balanço feito por um jornalista da Folha de São Paulo. Nos últimos 3 meses, 13 milhões de documentos classificados da CIA foram liberados. E desses 13 milhões, cerca de 11.100 são relacionados ao Brasil. São desde a década de 1940 até a década de 1990 e tem desde telegramas cotidianos de funcionamento de embaixada e política externa até para monitoramento de políticos brasileiros, monitoramento do PT, monitoramento de viagens do Lula a Cuba, monitoramento dos programas bélicos brasileiros, como a fabricação de mísseis, fabricação de tanques, tem elogios à política do Médici, tem menções a Uri Geller, enfim, tem uma série de documentos. Aí tem a seção aqui, né, dos documentos curiosos, né, enfim, OVNIs, essas coisas que muita gente vai se refestelar, mas o fato temos aí 11 mil documentos sobre o Brasil na praça, que certamente serão analisados por historiadores que se sentirão que nem criança em loja de doce, e aí teremos mais notícias, mais informações aí. E para quem quiser, aparentemente parte está aberta ao público na internet, estão digitalizados online, então quem quiser ver, talvez eventualmente possa conseguir fazer isso também aí da sua casa, do conforto do seu lar. Bem, Neymar durante o nosso recesso também ficou em recesso, né? Não estava fazendo gol, mas nas últimas semanas apareceu um pouco mais na mídia, enfim, mas teve muita polêmica, né, Felipe, essa semana em relação à diplomacia brasileira. Não chega a ser um menino Neymar, mas que talvez renda alguns, né? Porque teremos um diplomata no Big Brother, meu caro Matias. E é impressionante como nos grupos específicos sobre Itamaraty, sobre política externa, sobre especialmente grupos de estudos de candidatos ao Itamaraty. Para quem não sabe, eu leciono para candidatos do concurso do Itamaraty. Como isso deu bafafá.
Sim, gente dizendo que era absurdo, que isso afeta a imagem da instituição, que é um lugar depravado, enfim, que ele é um representante da presidência, enfim, uma série de polêmicas assim sobre a participação ou não do diplomata ali. Um amigo meu, Júlio Meneghini, já antecipou que o apresentador do Big Brother, né, que agora será o seu querido amigo Thiago Leifert. Aí sim a gente tem a imagem do Itamaraty pode ficar arranhada por o Thiago Leifert estar tão próximo assim. Mas aí meu amigo Júlio Meneghini já previu que o Thiago Leifert vai fazer algum comentário do tipo: não, seu voto pro paredão não foi muito diplomático, o seu voto tá muito diplomático, enfim. Mas talvez renda aí alguns meninos Neymar aí pelo futuro próximo termos um diplomata no Big Brother. Bem, vamos passar para os peões da semana. Os peões. Bem, no caso, esse peão isolado, ele vai para algum lugar, né? Ele vai sair da Gâmbia, talvez, vai sair do poder. Estamos falando do Jamé, né, Felipe? O peão isolado vai pro Jamé, que se recusou a reconhecer as eleições, se recusou a cumprir o que os países da região, países aliados, membros da mesma organização, solicitaram, tá aí batendo o pé. E uma menção honrosa também pro Abbas, da Autoridade Palestina, né, por toda a questão aí envolvendo o Fatah e o Hamas, mas o peão isolado vai pro Jamé com menção honrosa ao Abbas. E os peões promovidos? Os peões promovidos são aqueles que vão pra frente, saíram, né, não estão mais travados, eles estão saindo, estão em liberdade, né, Chelsea Manning e Oscar Lopes Rivera, que, enfim, é um assunto polêmico, porém, pensando nos dois indivíduos, eles saíram vencendo essa semana, né? Conseguiram aí o perdão das suas penas, e aí tem a discussão também se as penas são justas ou injustas, mas então aí terão a liberdade ainda esse ano. E agora ficamos com as dicas culturais. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes? Então, como eu disse, eu tenho um receio, mas eu acho que é verdade, que vai ser uma dica repetida. Mas é que é um filme que eu gosto muito e acho ele muito interessante. Como não foi um filme para o cinema, ele não tem tanta repercussão, que é o filme Conspiração. É um filme de 2001, produzido pela HBO. Ganhou o Globo de Ouro, se não me engano, ou o Emmy, não sei, um daqueles prêmios que tem para TV também, filmes de TV. É dirigido e estrelado pelo Kenneth Branagh. Quem faz o Eichmann é o Stanley Tucci, tem Colin Firth, tem vários outros atores conhecidos, e é um filme sobre a Conferência de Wannsee. É um filme, é basicamente uma peça de teatro, né? Ele basicamente um ambiente só, na casa onde de fato foi a Conferência de Wannsee. Então é um filme bastante interessante, justamente por ser bastante cru, né? Ele mostra como ali para eles era uma questão burocrática, né? Você matar milhões de pessoas ali era uma questão de burocracia, não de maléfica, né? Então a minha dica é essa, o filme Conspiração. Bem, a minha dica é relacionada aos 200 anos do Cruce de los Andes. Eu vou indicar o filme San Martín, El Cruce de los Andes, de 2011, justamente quando começou-se as comemorações do bicentenário das independências na América do Sul, e esse filme faz parte de um projeto chamado Libertadores, justamente, no qual o Brasil está sendo foi representado por Tiradentes, e além do José de San Martín, também tem um filme sobre o José Artigas, que é muito bom também, o José Martí, El Cura Hidalgo, Bernardo Ringues, Tupac Amaru e Simão Bolívar. E no filme, né, quem interpreta o protagonista, o general José de San Martín, é o Rodrigo de la Serna, que ficou mais conhecido pelo Diário de Motocicleta, no qual ele faz o companheiro do Ernesto Guevara de la Serna, que justamente é parente distante do ator.
Na ocasião ele interpretava o Alberto Granado. Então essa é a minha dica. Você citou o Tupac Amaru, ele que recentemente voltou como um holograma, né? O Tupac. Inclusive o nome do Tupac é uma homenagem da mãe do Tupac ao Tupac Amaru, já que ela era militante dos Panteras Negras e tinha interesse especial nos movimentos de independência da América Latina. Não é brincadeira isso. E enfim, Felipe, considerações finais? Não, apenas mandar um abraço a todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Fica à vontade para comentar, para criticar. Novamente peço desculpas pelo erro da edição do último programa, foi culpa minha. Espero que se resolva tudo. Teve gente também que comentou que gostou da arte, da capinha do programa do podcast agora em alguns players. E fique à vontade para mandar seus e-mails, seus recados. Tá difícil de responder, mas eu leio praticamente tudo. E é isso. E a dica musical, para variar, vai ser com você. Mas dessa vez não é uma coisa. Muita gente não vai conhecer ou não conhecia, mas é uma coisa de respeito. Não é uma bizarrice tão bizarra como você já pôs aqui. Isso, até porque nos últimos dias, né, teve 2 mortes de cantores, de intérpretes sul-americanos. O Horácio Guarani, que vai ser o homenageado dessa vez, morreu na última sexta-feira de parada cardiorrespiratória. Ele também já tinha 91 anos bem vividos, um artista fundamental para quem gosta da música gaúcha. Enfim, recomendo bastante a obra dele, inclusive cantando Martim Fierro, que é o grande poema épico dos gaúchos. Mas eu escolhi a música para encerrar o programa, um dueto que ele fez com a Mercedes Sosa, que se chama justamente Si Se Calla El Cantor, que é ali do começo dos anos 70. Então, aonde ele e La Negra Mercedes se encontrarem, estarão repetindo esse dueto agora. E morreu também nessa quinta-feira a cantora Loala Brás, vocalista da banda Kaoma, que levou a lambada para o resto do mundo. Mas a gente homenageia ela numa outra oportunidade. Então vamos encerrar o programa aí com Horácio Guarani e Mercedes Sosa cantando Si Se Calla El Cantor.